Teleaula Natal. Olá pessoal, eu sou o professor Seabra, professor da Secretaria Municipal de Educação do Natal, e o meu sinal em Libras é o dedo indicador passado na bochecha. Eu tenho estatura mediana, poucos cabelos, uso óculos de grau, estou de camisa preta e calça jeans. E a aula de hoje nós vamos ver conjuntos e aplicações do conjunto. Então vamos à nossa aula. Temos o seguinte, a representação de conjunto. Então posso dizer que o conjunto é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E seus elementos você pode utilizar como objeto, conjunto de números naturais, conjunto de números inteiros e assim por diante. Nessa representação nós podemos colocar de que forma? O conjunto é representado com letra maiúscula e seus elementos estão entre duas chaves e é separado por vírgula 1 a 1. A outra representação é entre a propriedade característica. Então, eu posso observar que na letra A eu coloquei 2, 4, 6 e 8. Então, eu posso dizer que esse conjunto A são números naturais pares entre 1 e 9. A outra maneira de você representar esse conjunto, você pode colocá-lo em forma de diagramas. Então, a curva fechada, onde os seus elementos, onde está lá os seus elementos 2, 4, 6 e 8, e a letra A, que representa o conjunto com letra maiúscula. Então, nós temos aí o diagrama de Venn, que é exatamente essa curva fechada. Se essa curva fechada eu representar por um círculo, então você vai ter aí o diagrama de Euler, que Euler representou o conjunto dentro de um círculo. Então, tem ali o conjunto A, os mesmos elementos, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares entre 1 e 9. Então, nós temos aí 3 representações de um conjunto. Vamos à frente. Temos o seguinte agora, algumas observações importantes que vocês têm que ter muito cuidado. Primeira, no conjunto não devemos repetir os elementos iguais. Então, olha ali a palavra banana. Então, quando você for fazer o conjunto com a palavra banana ou com a outra palavra que tenha mais de uma letra, então essas letras não podem ser repetidas. Então, a palavra banana ali, você tem 3 A's e 2 N's. Então, você pode escrever de que forma? Um B, um A e um N. Essas 3 letras é que vai formar a palavra banana. Segundo, os elementos podem ser expostos em qualquer ordem. Quer dizer, a palavra banana, que eu representei somente com 3 letras, que compõe a palavra banana, que é o B, o A e o N, eu posso escrevê-la de várias maneiras. Olha lá, B, A e N é igual a A, B e N. Observa ali que eu troquei a posição do B com A. E a terceira opção, você tem o N, B e A. Então, todos esses conjuntos são iguais. Então, se eu tenho 2 ou mais, 2 conjuntos são iguais, quando possuem os meus elementos. Não importa a ordem que eles estejam, ok? Nós vamos ver essa desigualdade daqui a pouquinho mais na frente. Olha lá, 3. Quando não podemos escrever todos os elementos de um conjunto? Então, olha só, pessoal. Quando você não pode escrever todos os elementos do conjunto, você vai usar aqueles 3 pontinhos que nós chamamos de reticência. Está lá, o conjunto A, você tem os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. São números pares. Então, coloquei na frente, o conjunto dos números pares. Como a quantidade de números de pares são infinitas, então eu coloco 3 pontinhos, que é chamando de quê? Reticência. 4. O número de elementos de um conjunto A. Então, observe, alguns conjuntos você pode determinar o número dos seus elementos. Por exemplo, a letra A, 0, 1, 2, 5, 6 e 8. Então, ali, ó, nesse conjunto A, ele possui 6 elementos. Como representa esse número de elementos? Ó, o N, abre parênteses, fecha parênteses, e o A. Então, tá ali, ó, abre o N, abre parênteses, A, fecha parênteses. Então, esse N de A representa o número de elementos do conjunto A. Então, observando o conjunto A, você contando ali, ó, 0, 1, 2, 5, 6 e 8, você tem ali 6 elementos. Outra maneira, conjunto B, você tem ali os elementos 1, 2, 3, aí reticência, 98, 99 e o 100. Aquela reticência que está entre o 3 e o 98 representa os números que faltam. Então, também eu posso representar o número de elementos. Então, o número de elementos do conjunto B são 100 elementos. Começa do 1 e termina no 100. Entendido? Então, vamos para frente. O próximo. Então, é o seguinte, ó. Ali em cima eu coloquei duas retas tracejadas ali,
mostrando que aquela palavra banana você não se escreve daquela forma, certo? Que não pode repetir as letras, escrevendo somente o B, o A e o N. Continuando. Olha lá, capítulo conjunto unitário e conjunto vazio, certo? Vamos lá. Conjunto unitário é o conjunto que possui um único elemento. Eu coloquei um exemplo para vocês aí. Conjunto A, números naturais compreendido entre 5 e 7. Qual é o número natural que está entre 5 e 7? Só existe um, é o 6. Então, lá, o conjunto A é representado somente com um elemento. Então, se tem somente um elemento, então chama esse conjunto de conjunto unitário. Então, lembrando mais uma vez, conjunto unitário é todo conjunto que possui um único elemento. Conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento. A representação dele, ou você coloca duas chaves, ou coloca uma bolinha cortada. Aquela bolinha cortada representa o conjunto vazio, certo? Então, aquele ali é um símbolo de conjunto vazio. Exemplo, conjunto B, algarismos pares do número 375. Observe que o número 375 não tem nenhum elemento par, porque o 3, o 7 e o 5 são números ímpares. Então, ali embaixo, como vou representar esse conjunto? Se ele é vazio, tem duas maneiras. Conjunto B, colocar duas chaves sem elementos entre as duas, ou você coloca o conjunto A com a bolinha cortada, que é o símbolo do conjunto vazio. Um lembrete aí para vocês. O conjunto, que você tem ali, ó, uma chave, abre chave, conjunto vazio dentro, o símbolo do conjunto vazio, fecha a chave. Então, ali, pessoal, você não pode escrever o conjunto vazio daquela forma. Naquela forma ali, você está representando um conjunto unitário. Então, eu coloquei ali, ó, o conjunto, abre, chave, vazio, fecha a chave, não representa o conjunto vazio, e sim um conjunto unitário. Então, olha só, cuidado, conjunto vazio, ou só as duas chaves, sem nenhum elemento, ou a bolinha cortada, que é o símbolo do conjunto vazio. Não coloque essa bolinha cortada dentro das duas chaves, porque aí se torna um conjunto unitário. Vamos prosseguir com a nossa aula. Agora vamos ver o que é o conjunto finito e o conjunto infinito. Olha só, conjunto finito. O conjunto A dos números naturais menor do que 6. Então, olha aí, pessoal, eu tenho o conjunto A. Quem são os números naturais menor do que 6? Então, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Quantos elementos nós temos nesse conjunto? Temos 6 elementos. Está ali, ó. N de A é igual a 6. Aquele N ali, fora do parênteses, representa o número de elementos do conjunto A. São 6 elementos. Então, eu coloquei de azul para que vocês observem o seguinte. Conjunto que possui uma quantidade definida de elementos. Então, se você tem um conjunto em que ele possui a quantidade definida de elementos, eu digo que esse conjunto é o quê? Finito. Agora, vamos para o conjunto infinito. O conjunto B dos números naturais maiores do que 6. Então, ali ó, tem um conjunto B, nós temos. Quem são os números maiores do que 6? Eu tenho 7, tenho 8, tenho 9, tenho 10, tenho 11. Se eu prosseguir, você vai encontrar o 12, o 13, o 14, o 15, 16 e assim por diante. Logo, após o 11, eu coloquei uma reticência. Ela indica que existe uma infinidade de elementos maiores do que 6. Então, nesse caso, eu digo que o conjunto que não podemos determinar a sua quantidade de seus elementos, então, chamamos desse de conjunto infinito. Tá certo? Muito bem. Então, vamos agora para o próximo slide. Agora vamos falar sobre conjunto iguais. Nós falamos agora há pouco sobre a palavra banana, que os elementos nós podemos escrevê-lo de várias formas, certo? Trocando os seus elementos. Então, ali, ó, considera os conjuntos A, B, C, com os elementos A, B, C e D, e o conjunto B, D, A, B e C. Observe que tanto o conjunto A como o conjunto B possuem os mesmos elementos, só que de ordem diferente. Então, se eu tenho dois conjuntos que possuem os mesmos elementos, não importa a ordem que eles estejam, então eu digo que esses dois conjuntos são iguais. Então, eu coloquei logo abaixo. A é igual a B. Então, lê-se A igual a B. O conjunto A é igual ao conjunto B. Então, dentro do quadro, eu coloquei, ó, dois ou mais conjuntos são iguais se possuem os mesmos elementos. Então, não importa a ordem que se encontram esses elementos, tá certo? Não importa a ordem. Contanto que eles têm os mesmos elementos, então eu posso dizer que eles são o quê? Iguais.
Agora, considere os conjuntos abaixo. Olha só, conjunto C, você possui os elementos 0, 5 e 7. Já no conjunto D, você tem os elementos 2 e 4. Então, observa ali, coloquei uma igualdade com traço. Quer dizer, diferente. Então, o conjunto C é diferente do conjunto D. Por que são diferentes? Porque não possui os mesmos elementos. Tá certo? Então, eu coloquei logo na frente, C é diferente de D. Quer dizer, o conjunto C é diferente do conjunto D. Logo abaixo, não confunda. Letra E. Conjunto da letra E, o seu elemento é somente o 5. É diferente do conjunto F. Observe ali que eu tenho 2 5. Então, observe que aquele 5 ali não tem nenhuma vírgula entre eles. Então, aquele valor ali é 55. Tá certo? Se tivesse ali uma vírgula, aí seria 5 e 5. Ok? Então, temos no conjunto E o 5, o único elemento, que é diferente do conjunto F, que possui também um único elemento, mas o elemento que está ali é o 55. Então, eu digo que o conjunto E é diferente do conjunto F. Então, espero aí que vocês prestem bem atenção nessa diferença. Lembrando, mais uma vez, para que dois conjuntos sejam iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. Não importa a ordem que eles estejam. Ok, pessoal? Só para o próximo slide. Relação de pertinência. Olha só. Considere o conjunto A. Olha, lembrando mais uma vez, todo conjunto é representado com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Ali tem um A, pode ser o B, o C, o X, o Y, o K, o L, qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Os seus elementos, quem são? 0, 2, 5 e 7. Esses 0, 2, 5 e 7 são chamados de elementos do conjunto A. Ok? Então, ali, ó, vamos usar a relação de pertinência. Começando pelo 5. 5 pertence ao conjunto A. Então, olhe lá dentro do conjunto A que existe o elemento 5. Então, como 5 é um elemento do conjunto A, então 5 pertence ao conjunto A. Logo abaixo você tem assim, 3 não pertence ao conjunto A. Se você observar no conjunto A, você só tem os elementos 2, 0, 2, 5 e 7. O 3 não aparece dentro do conjunto A. Logo, ele não é elemento de A. Logo, eu escrevo não pertence ao conjunto A. Então, pessoal, para dizer que pertence e não pertence, nós usamos dois símbolos. Símbolos que relacionam os elementos de um conjunto e o conjunto. Então, olha só, não vai confundir, viu, pessoal? Então, lá, os elementos, olha só, o símbolo de pertence e não pertence, relaciona os elementos do conjunto com o conjunto. Então, eu coloquei embaixo para vocês. 5 pertence a A. Esse Ezinho aí significa pertence. Lê-se. 5 pertence a A. Abaixo. 3 não pertence a A. Olha o símbolo ali, que é o símbolo E, certo? Cortado. Lê-se. 3 não pertence a A. Então, se um elemento pertence a A, eu uso aquele Ezinho. E se não pertence, eu uso o E cortado. Então, está aí os dois símbolos da relação de pertinência que vocês vão utilizar. Lembrando mais uma vez, esse símbolo de pertence e não pertence, você só pode utilizar quando você está relacionando os elementos do conjunto com o conjunto. Naqueles elementos ali nós temos quem? 0, 2, 5 e 7. Eu estou fazendo uma relação com o conjunto A. E o conjunto A possui seus elementos 0, 2 e 5 e 7. Ok? Bem, pessoal, vimos agora a relação de pertinência. Agora vamos ver outras relações de inclusão no próximo slide. Então, nós temos ali a relação de inclusão. Considera os conjuntos A, cujos elementos são 0, 2 e 3, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 5. Observe que todos os elementos de A, o 0, 2 e 3, também aparecem no conjunto B. Está lá, ó, 0, 2, 3. Além do 0, 2 e 3, que pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B, nós temos ainda o 1 e o 5. Então, observe que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, ali eu fiz o seguinte, pessoal. Fiz um diagrama de Euler, tá certo? Quando eu coloquei ali o conjunto A, cujos elementos são 0, 2 e 3, e o conjunto B, já que o A está contido em B, então, o círculozinho ali de A está dentro do conjunto B, porque ele está contido. Então, observe no quadro que está aí, todos os elementos do conjunto A
pertence ao conjunto B. Então, agora vamos ver quem são esses símbolos que relacionam dois conjuntos. Olha, não vai confundir relação de pertinência com a relação de inclusão. Os sinais de pertence e não pertence relacionam os elementos do conjunto com o próprio conjunto. Agora, nós temos uma relação de um conjunto com outro conjunto. Nesse caso, eu digo dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Então, observa ali, ó. O conjunto A está contido no conjunto B. Por que o conjunto A está contido no conjunto B? Porque todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Olha lá, ó. 0, 2 e 3, que são os elementos de A, também pertencem ao conjunto B. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. Se o conjunto A está contido no conjunto B, eu posso dizer também que o B contém o conjunto A. Ok, pessoal? Isso é inverso. Se A está contido em B, é porque B contém A. Abaixo, B não está contido em A. Então, olha só, pessoal, para que o conjunto B esteja contido no conjunto A, todos os elementos de B tinham que aparecer também como elementos do conjunto A. Mas isso não acontece, porque ainda falta o 1 e o 5, que pertence a B, mas não pertence a A. Então, eu posso dizer, com certeza, que o conjunto B não está contido no conjunto A. Ok? Da mesma forma, já que B não está contido em A, eu posso dizer que A não contém o conjunto B. Ok? Outra coisa, A está contido em A. Todo conjunto está contido em si mesmo. Todo conjunto está contido em si mesmo. Eu posso dizer que A está contido no conjunto A, e eu posso dizer que o B está contido no próprio conjunto B. Outra coisa importante, eu coloquei ali o conjunto vazio está contido no conjunto A. Ora, pessoal, todo e qualquer conjunto, o conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento, ele está contido em qualquer conjunto. Então, nesse caso, o conjunto A, o conjunto vazio, vai estar contido no conjunto A. Eu também poderia colocar ali também que o conjunto vazio também está contido no conjunto B. Então, agora vamos ver esses símbolos que relacionam os dois conjuntos. Dois conjuntos, pessoal. Conjunto A, conjunto B. Ok? Então, ali, ó, o primeiro. A está contido em B. Olha o símbolo lá que eu coloquei, ó. Vai dizer que está contido. Ok? B contém A. Olha o símbolo lá que eu utilizei, ó. B contém A. Ok? O outro. B não está contido em A. Então, eu vou pegar o primeiro símbolo e fazer um traço entre eles. Cortando ele. Ficando assim, ó. Que o conjunto B não está contido no conjunto A. O próximo. A não contém B. Então, ali também, ó. O A não contém o conjunto B. Como eu falei agora há pouco, que o conjunto está contido nele em si próprio, eu coloquei ali, A está contido em A. Eu poderia ter colocado também ali, o B está contido também no conjunto B. Então, eu coloquei ali, ó. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Ok, pessoal? Conjunto vazio. Eu falei ali embaixo que o conjunto vazio está contido em A. Eu também poderia ter colocado que o conjunto vazio está também contido no conjunto B. Então, eu coloquei ali para vocês. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, qualquer conjunto que você encontrar, o conjunto vazio, ele vai estar contido naquele conjunto. Seja ele qual for. Ok? Então, vamos passar para o próximo slide. Pessoal, agora vamos ver o conjunto das partes. Então, eu coloquei logo lá embaixo. Dado um conjunto A, denomina-se conjunto das partes de A, aquele formado por todos os subconjuntos de A. Então, observe lá em cima. Eu coloquei um exemplo. Seja o conjunto A, de elementos 1, 2 e 5, obter todos os subconjuntos de A. Olha só, pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou fazer agora as partes desse conjunto, certo? Formar outros conjuntos. Primeiro, eu falei agora há pouco que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, eu coloquei ali, primeiro, conjunto vazio, ele é subconjunto do conjunto A, porque ele está contido no conjunto A. Agora, eu vou formar com 1, com 2 e com 5, conjuntos unitários. Então, eu posso fazer um conjunto unitário, é aquele que só possui um único elemento. Então, ali, olhando para o conjunto A, você tem os elementos 1, 2 e 5. Vamos fazer conjunto unitário? Eu posso fazer um conjunto unitário somente com o elemento 1, posso fazer o conjunto unitário com o elemento 2, posso fazer o conjunto unitário com o elemento 5.
Então, aí está as três maneiras que eu posso fazer o conjunto unitário. Com 1, com 2 e com 5. Também eu posso formar com 1, com 2 e com 5, com dois elementos, conjuntos com dois elementos. Então, ali eu vou pegar 2 a 2 daqueles elementos do conjunto A. Eu posso formar um conjunto com 1 e o 2. Eu posso fazer um conjunto com 1 e o 5. E posso fazer um outro conjunto com 2 e 5. Então, temos ali ó, 1 e 2, 1 e 5 e 2 e 5. E, por último, vamos fazer agora com 3 elementos. Quando eu falo em 3 elementos, como o conjunto A só possui 3 elementos, é o próprio conjunto A. Nesse caso, os elementos 1, 2 e 5. Então, aí, pessoal, com esses dados, nós formamos aí as partes de um conjunto, que é representado pelo P, A parênteses, A, fecha parênteses. Então, temos ali aquele P e aquele A, que está entre dois parênteses, chama-se partes de um conjunto. Então, quais são as partes? Primeiro, conjunto vazio, nós encontramos lá no início. Depois, vemos conjunto unitário. Conjunto unitário do elemento 1, conjunto unitário com o elemento 2 e conjunto unitário com o elemento 5. Depois, com dois elementos, nós pegamos o 1 e o 2, o 1 e o 5 e o 2 e o 5. E por último, fechando também esse conjunto das partes, nós estamos com 3 elementos, o 1, 2 e o 5. Então, temos aí todos os elementos das partes de um conjunto. Espero que vocês tenham entendido aí. Cuidado para não errar. Próximo. Agora vamos trabalhar sobre a união de conjuntos. Olha só, pessoal. Nessa união de conjunto, nós vamos ver 3 modelos de união. Então, o que é a união de conjunto? Eu tenho ali A união com B. Abre chaves. X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, a união de conjunto, pessoal, eu vou pegar todos os elementos de A e unir com todos os elementos de B. Lembrando que quando você for formar esses conjuntos, você não pode repetir elementos. Se um elemento está no conjunto A, tá certo? Eu não posso repeti-lo também no conjunto B. Então, agora vamos ver os 3 exemplos. Primeiro, eu tenho um conjunto A que possui somente 2 elementos, o 1 e o 3. Tem um conjunto B que também possui 2 elementos, o 3 e o 7. Observando esses 2 conjuntos, você observa que existe um elemento que pertence ao conjunto A e que também pertence ao conjunto B. E o elemento que pertence aos 2 ao mesmo tempo ali é o 3. Então, eu não posso, quando eu for fazer a união desses 2 conjuntos, eu não posso repetir esses 2 elementos. Eu não posso colocar o 3 2 vezes. Então, nós temos ali o seguinte, ó, A união com B. Vamos unir esses 2 conjuntos. Quem são os elementos de A? 1 e 3. Quem são os elementos de B? 3 e 7. Mas olha que você já colocou o 3 na união. Então, se eu vou colocar o 7. Então, ali, ó, vamos fazer ali, ó, observando que nós temos 2 elementos comuns. Então, nós vamos fazer agora 2 círculos, certo? E esses círculos vão se entrelaçar, tá certo? Porque existe um elemento que pertence aos 2 conjuntos. Então, nós temos ali, primeiro, o conjunto universo, e vamos pegar o conjunto A, conjunto B e todos que estão fora do conjunto A e de B. Então, vamos fazer ali o conjunto A entrelaçado com o conjunto B. O conjunto A está no círculo vermelho e o B está no círculo preto. Então, lá. Quais são os elementos que pertencem aos 2 conjuntos ao mesmo tempo? É o 3, ele está ali no meio, ó. Aquele 3, tanto ele está dentro do círculo vermelho, como também está dentro do círculo preto. Logo, ele pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Agora, quais são os elementos de A que está faltando ali para colocar no círculo vermelho? É somente um. Está ali um. Quais são os elementos que está faltando no conjunto B? É somente o 7. Está ali o 7. Como eu quero a união desses 2 conjuntos, eu vou achurar esses conjuntos. Então, nesse caso, eu vou ter que pintar os 2 conjuntos que representam a união. Ficando assim. Está ali a solução através do diagrama. Eu pintei os 2 conjuntos, conjunto A e o conjunto B, juntamente com a interseção. Vamos ver outro exemplo. Eu disse a você que 3 exemplos. O próximo exemplo. Temos ali o conjunto A, novamente, o 1 e o 3. Temos o outro conjunto B. Você tem 1, 3 e 5. Então, observe ali, pessoal, que o conjunto A e o conjunto B possuem 2 elementos comuns, o 1 e o 3. Mas se você observar, o conjunto A, de elementos 1 e 3, ele está contido no conjunto B. Logo, quando eu fizer essa união, quando eu fizer a união de A com B,
a resposta, o que vai me apresentar ali, vai ser o conjunto B. Olha só, fazendo a união de A com B. Então, quais são os elementos? O 1 de A, o 3 de A. Em B, o 1 já tem no conjunto ali, o 3 também já tem no conjunto, o único elemento que eu vou acrescentar ali é o 5. Então, observe, quando eu fiz a união do conjunto A com o conjunto B, formou o quê? 1, 3 e 5. Exatamente o conjunto B. Isso ocorre, pessoal, quando um dos conjuntos está contido no outro. Então, nesse caso aí, o conjunto A está contido no conjunto B. Se A está contido no conjunto B, quando eu fizer a união, vai me dar o conjunto B. Então, está ali embaixo, ó. Se A está contido em B, então a união com B vai ser igual ao conjunto B. Então, agora vamos fazer esse diagrama. Primeiro eu começo pelo conjunto universo. Depois o conjunto B, que é o conjunto maior, e depois o conjunto A. Então, observe ali que o conjunto A está contido no conjunto B. Quem são os elementos de A? 1 e 3. Então, nesse caso aí, para encontrar o conjunto B, nós só precisamos acrescentar ali o 5. Então, agora, pessoal, como eu quero a união, eu vou achurar os dois, ficando nesse formato aí, todo em amarelo. E representa no diagrama a união de dois conjuntos. Vamos partir agora para o terceiro exemplo sobre a união de dois conjuntos. Então, ali vamos ver, ó, união de dois conjuntos. Coloquei novamente que A união com B, abre chave, X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, ali tem um exemplo. Conjunto A, os elementos 1 e 2. Conjunto B, os elementos 3, 5 e 6. Observe que os elementos de A não são elementos de B. Observe que 1 e 2 aparecem no conjunto A e não aparecem no conjunto B. Então, agora nós vamos unir esses dois conjuntos. Então, ali, ó, a união com B vai ser os elementos de A, 1 e 2. E completando essa união, nós temos 3, 5 e 6. Então, observe, pessoal, em relação aos dois exemplos anteriores, nós temos o seguinte, que nessa união desses dois conjuntos, o que vai acontecer aí? Que esses dois círculos, eles não vão se entrelaçar e nenhum está contido no outro. Vão ficar separados, porque não existe em A e em B nenhum elemento comum. E nem tampouco A está contido em B ou B está contido em A. Então, nós temos ali ó, o conjunto universo, o conjunto A e o conjunto B. Olha lá, separados. Por quê? Porque não existe nenhum elemento comum e nem o conjunto A está contido em B ou B está contido em A. Então, quem são os elementos de A? São ali o número 1 e o 2, os elementos 1 e 2, e o do B, 3, 5 e 6. Como eu quero a união, nós vamos achurar os dois círculos, ficando aí a união dos dois conjuntos. Bem, pessoal, nós agora acabamos de ver o terceiro exemplo sobre união de conjuntos. Agora nós vamos partir agora para a interseção de conjuntos. Vamos ver o próximo slide. Está ali, ó, interseção de conjuntos. Eu tenho A, interseção B. Olha lá o símbolozinho de interseção, está entre o A e o B. A interseção B é igual, abre chave, X tal que X pertence a A e X pertence a B. Observe que na união eu coloquei ali ou. X pertence a A ou X pertence a B. Já na interseção, eu não usei o ou, eu usei o I. Então, X pertence a A e X pertence a B. Então, quer dizer o quê? Eu agora vou pegar os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, nós temos ali o conjunto A, que tem os elementos 1 e 2, e temos ali o conjunto B, que tem os elementos 2 e 5. Observe, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e que também pertencem ao conjunto B. Nesse caso, nós temos aí o elemento 2, que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E esse elemento 2 é o que eu chamo de interseção. Então, eu coloquei ali, ó, A interseção B. Olha o símbolozinho lá que está entre o A e o B, entre os dois conjuntos. Então, qual é o elemento que pertence ao conjunto A e que também pertence ao conjunto B? Só existe um elemento, o número 2. Então, logo aí, nós vamos fazer agora o diagrama. Temos ali o conjunto universo, o conjunto A e o conjunto B. Observe que o A e o B estão entrelaçados. Por quê? Porque existe um elemento comum aos dois conjuntos. Nesse caso, é o 2. Então, ali nós temos ali o conjunto, os elementos 2, que são os elementos comuns. Então, está ali no meio, entre A e B. Então, observe ó, que o círculo vermelho e tem o círculo preto. O 2 está dentro do círculo vermelho, que é o conjunto A, e também ele pertence ao conjunto B, que está dentro do círculo preto. Esse é o elemento comum.
Então, os elementos de A que falta é somente o 1 e o elemento que falta para o conjunto B é somente o 5. Como eu quero a interseção, eu não vou pintar os dois círculos. Eu vou pintar somente a parte que é a interseção dos dois conjuntos. O elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso aí, é somente o 2. Então, ali está a interseção. Vamos ver agora um outro exemplo. Nós temos ali o conjunto A, 1 e 2, novamente. E o conjunto B, nós temos 1, 2 e 5. Então, olha só, pessoal. O conjunto A possui o elemento 1 e 2, o conjunto B, 1, 2 e 5. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e que pertencem ao conjunto B? Tanto o 1 como o 2. Eu tenho dois elementos. Mas observe ali que nessa interseção, você observe que o conjunto A ele está contido no conjunto B. Observe que todos os elementos de A aparecem também como elemento de B. Então, essa interseção, você vai ter o quê? A interseção com B vai ser igual a quanto? 1 e 2. Observaram aí que quando você fez a interseção, já que o A está contido em B, quando você fez a interseção, apareceu quem? O conjunto A. Então, está ali, ó. Se o conjunto A está contido em B, então a interseção com B vai dar A. Lembra-se que eu fiz outro exemplozinho agora há pouco, união? Na união, quando você fez o conjunto A está contido em B, você vai aparecer quem? O B. Na interseção, se A está contido em B, então a interseção vai ser o conjunto A. Então, nesse caso aí, o conjunto A vai estar contido no conjunto B. Então, nós temos ali o conjunto universo, temos o conjunto B, que é o conjunto maior, e temos o conjunto A. Observe que o conjunto A está contido no conjunto B. Quem são os elementos de A? Você vai ter 1 e 2, e o único elemento que falta para completar o conjunto B, nesse caso, é o 5. Como eu quero a interseção apareceu ali 1 e 2. Então, eu vou achurar somente a parte do conjunto A. Bem, pessoal, nós vimos aí dois exemplos de interseção. Vamos ver agora o último exemplo sobre interseção. Olha só, pessoal. Nós temos ali o conjunto A, 1 e 2. Temos o conjunto B, 3, 5 e 6. Observe ali que não existe nenhum elemento comum aos dois conjuntos. O conjunto A só possui o elemento 1 e 2, o conjunto B, 3, 5 e 6. Não existe nenhum elemento comum. Então, essa interseção vai ser um conjunto vazio. Então, está ali, ó, A interseção com B, olha o símbolo que está entre A e B, vai ser igual ao conjunto vazio. Por quê? Porque não existe aí nenhum elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu posso também representar o conjunto vazio com aquela bolinha cortada, que é o símbolo do conjunto vazio. Então, digo a vocês o seguinte, se não há interseção entre dois conjuntos, então digo que o conjunto A e o conjunto B são disjuntos. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Se o conjunto A, interseção com B, for um conjunto vazio, então os conjuntos A e B são chamados disjuntos. Por que são chamados disjuntos? Porque a interseção entre os dois conjuntos foi um conjunto vazio. Não houve nenhum elemento comum aos dois conjuntos. Então, aí, ó, nós temos um conjunto diverso, temos o conjunto A. Observe que essas bolinhas vão estar separadas, porque não houve interseção. Então, nós temos ali o conjunto B. Quem são os elementos de A? 1 e 2. Quem são os elementos de B? 3, 5 e 6. E não vai ser achurado, porque não existe nenhum elemento que pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Por isso, nós chamamos de conjuntos disjuntos. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido e vamos esperar vocês nas próximas aulas.